Boa tarde, meu nome é Patrícia. Hoje eu vou falar sobre a influência das mudanças climáticas sobre a fenologia de espécies vegetais. Bom, então, o que seria a fenologia? A fenologia, ela é o estudo dos fenômenos periódicos dos seres vivos e as relações que os mesmos mantêm com o ambiente e com aspectos morfológicos. Então, por que seria interessante estudar esses padrões fenológicos? Seria importante para entender as interações que acontecem entre as plantas e os animais, como a dispersão, a polinização, a predação de sementes, e com isso, ajudar na compreensão da dinâmica das comunidades. Também é importante para conseguir observar os eventos repetitivos das plantas, né, que elas fazem ao longo do ano, e com isso utilizar, na ecologia e na conservação dos ecossistemas. O clima é uma variável importante quando se discute sobre ecologia. Então, com o aquecimento global, entender a relação entre o clima a fenologia é de extrema importância. Sendo assim, então, como o clima ele pode influenciar na fenologia? Ele pode tanto facilitar quanto dificultar que uma espécie fique naquele lugar. Então, ele vai ser um importante fator, em relação à pressão seletiva nas comunidades vegetais. Qual espécie vegetal vai conseguir ficar naquele lugar e qual espécie não vai conseguir se adequar àquele lugar. O clima também ele pode alterar a riqueza, que como a gente sabe, seria o número de espécies, a diversidade de uma comunidade e até mesmo o crescimento e a produtividade das espécies vegetais. Em relação aos efeitos do clima, perante a fenologia de plantas, a gente observa que em temperaturas mais altas, o desenvolvimento dessas espécies vegetais ele vai ser acelerado, enquanto que em temperaturas mais baixas, o desenvolvimento dessas espécies ele vai ser retardado. É importante ressaltar que cada espécie ela vai possuir um limite térmico que ela sobrevive. Então, fora desses limites que elas se adaptam, as plantas elas vão paralisar seu metabolismo e sofrer estresses tanto por frio quanto por calor. Então, o clima vai ser extremamente importante para que as espécies consigam se manter em um determinado local. Bom, eu acho que um parâmetro que talvez não seja tão citado é a temperatura do solo, mas que também é de grande importância. A temperatura do solo ela possui uma relação diretamente com a germinação das sementes e a emergência das plântulas. E é importante também porque é no início do ciclo, principalmente em espécies anuais, o início do ciclo de várias plantas, principalmente das espécies anuais, elas dependem diretamente da temperatura do solo. Essa temperatura também, ela vai atuar no crescimento e na atividade das raízes das plantas. Mas na maioria dos estudos, como as condições de temperatura, tanto do ar quanto do solo, elas estão muito associadas, né? Então, geralmente, considera somente a temperatura do ar, quando se realiza estudos sobre fenologia das plantas. Bom, falando sobre o fotoperíodo, ele é o período que acontece entre o amanhecer e o pôr do sol. O fotoperiodismo seria a resposta das plantas perante ao fotoperíodo. O fotoperíodo ele tem como principal mecanismo a indução ao florescimento das plantas, né? Ele também vai ser responsável por determinar a passagem da planta do crescimento vegetativo até o processo reprodutivo. E o fotoperíodo ele também é considerado indispensável para a produção de frutos e sementes, justamente por acontecer todos esses processos durante o fotoperíodo.
Bom, segundo o fotoperíodo, as plantas elas vão ser classificadas em três principais grupos. Seriam as plantas de dias curtos, tratadas aqui como PDC, as plantas de dias longos, tratadas aqui como PDL, e por fim as plantas fotoneutras, que seriam as PDN. Bom, as plantas de dia curto, as PDCs, elas são plantas que elas florescem quando os dias são mais curtos e o período de escuridão é maior. Elas geralmente florescem no início do outono ou da primavera. Aqui, como exemplo, a gente tem o morangueiro, que é um tipo de planta de dia curto. Bom, depois a gente vai ter as plantas de dia longo, que seriam as PDL. São plantas que florescem em dias que são mais longos e quando as noites são mais curtas. Essas plantas florescem geralmente no verão, que tem os dias com essa característica que foi citada anteriormente, e a gente tem de exemplo o alface. A floração dessas espécies, elas vão acontecer através de outros estímulos, não necessariamente a luz. Como exemplo, na imagem a gente tem o tomateiro. Como eu falei, as plantas anuais, elas geralmente completam seu ciclo, em um ano. Então, elas vão completar o ciclo ao final do período de chuvas, elas vão lançar sementes aos solos, para que o novo ciclo se inicie na próxima estação chuvosa. Bom, a ocorrência de estiagens, ela também pode alterar a fenologia das plantas, em regiões mais úmidas. Em geral, o déficit hídrico, ele reduz o crescimento das plantas e vai provocar uma queda de folhas, flores e frutos. Estresses leves e que têm curta duração, eles tendem a antecipar o florescimento e o início de frutificação, reduzindo o ciclo das plantas. Por um outro lado, ao suprimir os eventos importantes como a frutificação, as estiagens mais longas e com alta demanda tendem a estender ou impedir mesmo a finalização normal do ciclo das plantas. Em alguns casos, pode haver até indeterminismo fenológico ou uma tentativa de início de um novo ciclo vegetativo quando acaba esse estresse hídrico. Em relação às variações climáticas, elas vão ocorrer de forma periódica ao longo do ano e também a cada dia, sobretudo em resposta ao balanço de radiação solar, né? A alternância de períodos quentes e frios, ele vai determinar o padrão fenológico que vai ser típico de cada espécie vegetal. Por um outro lado, as oscilações que ocorrem de formas aperiódicas, elas podem ocorrer ao longo do ano, né? Então, elas vão modificar o padrão fenológico das plantas de um ano para outro. Uma mesma espécie vegetal, ela vai poder alterar as datas de ocorrência de fases consideradas importantes ou até mesmo a duração do ciclo anual, dependendo principalmente do regime térmico. A latitude, ela também vai ter um efeito sobre a fenologia das plantas. Ela pode se associar com o fotoperíodo e a temperatura e, como eu disse, alterar a fenologia das plantas, se as mesmas elas possuírem uma resposta fotoperiódica. Uma espécie vegetal, ela pode tanto aumentar quanto reduzir o seu ciclo, dependendo da temperatura e do fotoperíodo nas diferentes regiões. Por exemplo, quando plantas elas vão para regiões mais frias, elas vão tender a aumentar o seu ciclo, o que o torna essas plantas mais tardias.
Isso se deve ao menor acúmulo de grau-dias, de graus-dia. Esse termo foi utilizado e explicado pelo grupo anterior que apresentou esse seminário. Bom, as mudanças climáticas, elas tendem a alterar a fenologia das plantas, como já foi falado, sobretudo em função da alteração do regime térmico. A maioria dos estudos, eles demonstram que o aquecimento global, ele vai agir em maior aumento nas temperaturas mínimas, ou seja, no regime térmico noturno. Esse efeito, ele acontece a partir dos gases de estufa, que eles vão reduzir a perda noturna de calor pela superfície terrestre. O aumento das temperaturas noturnas, ele vai tender a acelerar o ciclo das plantas em função do maior acúmulo de grau-dia. Por um outro lado, o aumento da respiração noturna, ele também reduz a assimilação líquida das plantas. Então, assim, a produção das plantas, que seria a biomassa e frutos, ela deverá reduzir também, já que o ciclo diminui e as perdas por respiração. Eu li alguns artigos da Embrapa, né, que vão tratar sobre plantas cultivadas. Então, eles citam diversas alternativas para que o clima não afete diretamente essas plantas cultivadas, né? Mas quando a gente fala de plantas não cultivadas, o processo é outro, que seria pensar quais medidas poderiam ser usadas para diminuir o impacto que as mudanças climáticas podem ter sobre a fenologia dessas espécies vegetais. Então, com isso, entender a relação entre as mudanças climáticas e a fenologia das espécies vegetais é de suma importância para pensar em alternativas para reduzir os impactos que podem ser causados. É isso, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, tenho toda a disponibilidade. Aqui estão minhas referências utilizadas para o trabalho. E é isso. Muito obrigada.